Olá, esse é o nosso Ore Conosco. É um informativo de oração. A gente compartilha alguns motivos para que você ore também. Você pode pausar o vídeo a cada motivo e orar, ou fazer as anotações para orar depois. A ideia é que você compartilhe isso também com amigos, com familiares, e orem juntos. E ore com a gente também, às 8 horas da noite no nosso templo, hoje mesmo. Ore conosco. E ore baseado, inclusive, nas perguntas do breve catecismo, destacando aqui hoje a pergunta 39: qual é o dever que Deus exige do homem? E a resposta: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Essa é uma pergunta que está abrindo para várias outras que vêm na sequência, até a pergunta 81. Basicamente, a gente vai estar em torno desse assunto da vontade de Deus e como nós devemos obedecer, olhando inclusive para as perguntas que têm base nos 10 mandamentos. E eu gostaria de comentar também que você pode orar para que Deus lhe faça uma pessoa mais obediente. Pede isso por mim também, para a nossa igreja. É importante a gente clamar a Deus por isso. E também aproveite para agradecer a Deus, porque a vontade dele é perfeita. E agradeça a Deus também, porque ele revela a vontade dele nas Escrituras Sagradas. Na sequência, aproveite para orar pela nossa igreja. E ore pelos membros da igreja, pela liderança da igreja, as dificuldades que a gente tem que superar, as pessoas têm passado por enfermidades, pessoas que têm nos visitado, por programações como a desse sábado agora, que é dia 21, às 4 horas da tarde, sobre inclusão social. A gente deve estar atento e capacitado para ajudar pessoas que têm necessidades especiais. Temos a escola bíblica a cada semana, os 2 cultos a cada semana, reunião de oração hoje, oficina de casais uma vez por mês. E aqui o destaque para essa campanha: você não está só. No dia 29 de setembro, 9 horas da manhã, é o último domingo, nós teremos um café da manhã, um tempo com música, com oração, uma encenação teatral, um tempo de devocional em torno da prevenção ao suicídio. Então, ore por isso. É importante que você ore. Há muitas pessoas desesperadas, há muitas pessoas, inclusive, enlutadas porque amigos e parentes tiraram a própria vida. E a ideia é que esse encontro seja um encontro de acolhimento, de amparo, de esperança em Jesus Cristo, mas também para que a gente esteja capacitado a ajudar pessoas nesse sentido. Eu vou colocar aqui um vídeo que a gente quer depois mandar para que a gente possa estar compartilhando com outras pessoas também. Infelizmente, não dá para ter o texto narrado, porque fica com interferência, mas é um chamado para pessoas que às vezes estão sozinhas e parece que ninguém se importa, ninguém percebe. É um convite para conversar, inclusive nesse próprio dia 29, quando estaremos juntos com esse propósito. Assista aqui. Ore pelas pessoas desaparecidas. A Renata desapareceu, foi a última vez ela foi vista lá no Jabaquara, lá no dia 12 de julho, já faz bastante tempo. Então, peça por ela, pela família dela, para que ela seja encontrada bem, inclusive. Ore pelo nosso país, ore pelas eleições que já vão acontecer daqui a poucos dias. Ore pelos vereadores, aqueles que estão atuando hoje, mas também aqueles que são candidatos. E aí, ore também, porque a gente precisa entender qual que é a função de cada um dos nossos governantes. Então, até compartilhando aqui que os vereadores formam a Câmara Municipal. Então, cada município, cada cidade tem Câmara Municipal. Vereadores atuam na cidade. No caso da cidade de São Paulo, são 55, são eleitos pelo povo a cada 4 anos. Eles têm a missão de fiscalizar o dinheiro público do município. Ore por essa missão deles. Eles também têm a incumbência de acompanhar as ações da prefeitura. Também é importante que a gente ore e também os acompanhe nesse tipo de incumbência. Eles devem buscar soluções para as demandas da população, além de analisar e elaborar propostas de lei. Vamos orar pelos nossos vereadores, por esse processo eleitoral, pelo cuidado do Senhor sobre nossa cidade, município e também o restante do país. Vamos orar acompanhando o guia da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, orar pela própria igreja no envolvimento com missões. Então, peça pelo despertamento, engajamento sobre missões nas igrejas locais. Que isso aconteça na Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra, nas outras igrejas também. E até fazendo destaque, missionários Jonathan e Josi, na preparação deles para missões, já estão lá no Pará, um treinamento intensivo aí de 7 semanas na selva, de sobrevivência na selva. Então,
lembre de orar por eles, os outros missionários com quem a gente tem tido contato também, os missionários da Junta de Missões Nacionais, então o pastor João Alves e a Maria, são pais da Noemi e do André, estão lá em Paranaiguara, lá em Goiás, tá? E também em Goiás, só que em São Simão, missionário Ozeneide e Cristina, tá aí os pais junto com os 4 filhos, a Késia, Kércia, Cainã e Kevin. Então, orar pelo trabalho missionário também nessa cidade, o evangelho seja mais e mais conhecido em Goiás, como em todos os outros estados brasileiros. Ore pela igreja perseguida na África subsaariana. Além da morte e destruição, os ataques também causam o deslocamento de cristãos, pois são obrigados a fugir de suas casas. Um dado do final de 2022, 34,5 milhões de pessoas viviam como deslocadas internas ou refugiadas em países da África subsaariana, com alto nível de perseguição. Entre elas, havia 16,2 milhões de cristãos. Então, uma quantidade muito grande de refugiados nessa região é de cristãos. Ore, clame para que os cristãos da África subsaariana encontrem refúgio em Deus, mesmo sendo obrigados a viver longe de casa. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. É o que está no Salmo 9:9. A gente deve orar nesse sentido, apoiando a igreja perseguida. E na descrição aqui do vídeo tem um link que você pode acessar para conhecer um pouco mais dessa situação. Hoje, então, 8 horas da noite, vamos orar uns pelos outros, orar por esses motivos, vamos ler, ouvir, meditar em Atos capítulo 9, e procurando ali a lâmpada do texto, o que brilha mais aos nossos olhos durante essa leitura, também quais são as nossas dúvidas e por isso ponto de interrogação, qual é a direção de Deus para a nossa vida, como é que a gente vai aplicar esse texto à nossa vida, o que é o principal ali do texto, então a ideia do coração do texto, e compartilhar isso uns com os outros. Que Deus abençoe você, a sua família. Até mais à noite. Um abraço.